Olá, graça e paz, tudo bem? Eu sou o pastor William e nós estamos no nosso curso Casa sobre a Rocha e já estamos na 5ª aula e tem sido uma bênção estar com vocês e eu creio que Deus também está acrescentando na sua vida, trazendo crescimento, trazendo conhecimento e sabedoria da parte dele, tá bom? Então hoje nós estamos na 5ª aula e o nome dessa aula é Batismo e Santa Ceia. Eu quero ler aqui um versículo com você, Mateus 28:19, que diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Esse texto é algo que mexe muito comigo. É um chamado de Jesus para todos nós. Esse chamado de nós irmos e ganharmos vida para Ele, né? Fazer discípulos para Ele, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o que eu quero dizer para você é que Jesus ele foi o maior exemplo para todos nós. Jesus se batizou, né? Jesus ele também esteve na ceia, né? Orientando seus discípulos que deveriam trazer à memória aquele momento, e aquilo também seria o símbolo da sua morte e da sua ressurreição. Então, esse Jesus, esse Cristo, né, ele passou por isso, batismo, Santa Ceia, e também deixou isso como ensinamento para todos nós. Eu não sei se você já refletiu por isso, né, sobre essas coisas, mas a verdade é que todas as igrejas de todo o mundo, as igrejas cristãs, elas praticam tanto o batismo quanto a Santa Ceia. E hoje eu quero aqui, no primeiro momento, trazer uma orientação a você sobre o batismo e depois nós vamos falar um pouco sobre a Santa Ceia e o que elas representam, o que elas causam em nós. A palavra batismo, ela vem do grego, tá bom? E ela quer dizer mergulho, imersão. Jesus, o próprio Cristo, ele desceu as águas, tá? Então, teve aquele momento em que ele foi lá pelo João Batista, batizado, e João Batista diz, eu não sou digno nem de desamarrar suas sandálias. E Jesus diz, precisa ser feito, né? Eu quero deixar como um ensinamento. E aquele momento, então, vem uma pomba, senta sobre Jesus, né, uma voz muito poderosa que diz, este é o meu filho amado. Então, isso que Jesus nos ensinou hoje é como se fosse também um ato público, e quando nós reconhecemos Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas. Talvez você que não tenha se batizado, ou você que já se batizou, você talvez está dizendo assim, eu não sei muito bem o que é o batismo. É também, né, um momento de nós declarar publicamente que somos cristãos. Às vezes eu vejo as pessoas nem se batizarem, elas vão lá no Facebook e colocam, eu sou de Cristo, anda com uma camiseta, Jesus mudou a minha vida, ou tem um adesivo lá no carro, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Também declarando publicamente que Jesus é o seu Senhor. Claro que na época de Jesus não era assim que acontecia. Então eles tinham que ir até um local, um rio, onde as pessoas estavam ali, ou a um poço que geralmente ficava no centro das cidades, onde as pessoas buscavam água, e ali eles eram batizados. Então também isso demonstrava para todos que aquela pessoa estava, né, declarando que a partir daquele momento ela seria, né, de Cristo, iria participar do time de Cristo, tá bom? Então quando eu e você batizamos, nós precisamos entender alguma coisa. E a primeira coisa então é que é um ato de obediência e submissão ao Senhor e um testemunho público da nossa fé, tá? Por que nós batizamos então? Você deve estar perguntando, por que nós batizamos? Por que eu preciso ir às águas? Porque eu e você precisamos
né, como um ato de obediência àquilo que o Senhor nos ensinou, né, submissos à sua palavra, também declarar publicamente que somos de Cristo. Agora nós somos participantes de uma nova família. Nós somos agora participantes da família de Cristo. Outra coisa que o batismo, ele também simboliza, e esse ato de batizar, é que agora nós somos cristãos e passamos da morte, né, a morte do cristão e a morte também para o mundo de pecado. Né? Nós somos passando da morte para a vida, também estamos dizendo que agora o pecado não nos domina mais. Né? Posso também dizer para você que no batismo é como se nós tivéssemos passado por um momento de limpeza. Tá? A água nos purifica, né? Deixamos toda a sujeira para trás e agora nós vamos para um novo caminho de vida. Né? O batismo também tem essa simbologia. Claro, já decidimos por Cristo nos nossos corações. Né? E o batismo é um ato, né, que representa tudo isso que estamos passando em Cristo Jesus. Então, quando você se batiza, você diz assim: eu agora estou deixando aquela velha vida. Né? Eu estou deixando o mundo, o pecado, e agora eu quero seguir o caminho de Cristo. Também é a representação da nossa identidade com Cristo. Agora você se torna um co-herdeiro com Ele. Você também agora é filho de Deus. Você tem uma nova identidade. Quando você diz assim: agora eu sou daquele time, agora eu sou daquele povo, agora eu sou um participante, eu sou um filho de Deus, você também recebe uma nova identidade. As pessoas vão começar a te chamar: lá está um cristão, lá, ó, olha lá, eu vi que aquela pessoa se batizou, aquela pessoa ali está tendo novas atitudes, aquela pessoa está indo para um outro caminho, aquela pessoa está seguindo a Cristo. Tá bom? Qual que são os tipos de batismo que a igreja reconhece, que nós, comunidade cristã Zoe, reconhecemos, tá bom? Esse é um assunto que algumas igrejas talvez até discordam, mas nós queremos trazer aqui como nós pensamos. Né? Nós entendemos 3 tipos de batismo, tá? Então, a primeira coisa é que precisa haver água, né? Com certeza. O batismo, o próprio nome já diz mergulho, né? Passar pelas águas, enfim. E nós aceitamos 3 tipos. O primeiro dele é aspersão, que é uma forma de batismo do qual você asperge, respinga mesmo a água sobre a pessoa. Eu vejo algumas pessoas falando: não, só pode em rio, não, só pode quando você dá um caldo na pessoa. Eu até entendo, né? Mas eu já passei por um momento de precisar batizar uma pessoa na cadeia, tá? E como que eu vou levar um rio lá na cadeia? Não tem como, né? Eu também já vi algumas pessoas sendo batizadas no hospital. Como que vamos levar um rio lá para o hospital? Para a piscina não tem como. Não tem como nós colocar, né, uma pessoa doente, acamada, dentro de uma bacia d'água. Não vai ter como. Então, pastor, daí não vale? Vale sim. Então, aspergido. E é também na igreja, qualquer pessoa, né, que talvez tenha ainda um medo, uma fobia, enfim, né, esse é uma forma de batizarmos. Outra forma, que é a mais conhecida, a imersão. A imersão, né, nessa forma, nós entramos todos, né, dentro de um rio, de uma piscina, e damos aquele caldinho, a pessoa se abaixa, tá? E ela fica totalmente submersa, né? E essa forma geralmente também é usada mais para batismo de adultos, tá bom? Então, eu acho esse é o nosso segundo método de batizar. Mas também tem o método, né, a forma que é o derramamento, do qual você pega um volume bastante de água, um balde de água, né, do qual você derrama sobre a pessoa. Nós vemos essa forma também ser feita.
tá bom? Então, por que nós batizamos, né? E por que batizar, né? E quais são os benefícios de ser batizado, né? Nós começamos então a participar, a pertencer a uma igreja cristã, né? A Bíblia também nos mostra que quando batizamos nós, é o símbolo da morte do pecado, né, para o pecado, e também a ressurreição para uma nova vida que está em Cristo Jesus. Simboliza também a morte do velho homem, também e um novo estilo de vida do qual eu e você vamos viver, e também é algo que nos remete a uma obediência, uma submissão a Deus, e diante disso eu e você precisamos entender, né, o quanto é poderoso batizar. Se você nunca foi batizado, quero te desafiar, não perca tempo, o quanto antes, converse com o seu pastor, né? Eu no caso, ou se você é de outra igreja, converse com o seu líder e defina isso o quanto antes. Ah, pastor, mas há tanto tempo já estou na igreja. Batiza, né? Isso com certeza vai trazer muitos benefícios para você, tá? Mateus 28:19 fala de uma ordem do qual eu e você precisamos passar, ir por esse mundo batizando as pessoas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e essas pessoas então se tornarão discípulos de Jesus, né? Outra coisa, Jesus foi batizado e ele é um exemplo para todos nós. E a igreja primitiva, ela já batizava, né? Também é um exemplo para todos nós. Olha o que Marcos 16:16 fala. Jesus fala para todos nós: quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Em Atos 2:38, Pedro afirma que o batismo de Jesus Cristo também tem função de nos remir dos nossos pecados, tá bom? Ai, pastor, eu batismo só para perdoar pecados? Não, também, tá? Batismo também tem como função nos remir dos pecados. Jesus não tinha pecado e foi batizado, tá? 1 Pedro 3:21 está escrito a respeito da grande importância que o batismo possui na vida de um cristão. Se você puder, vai até lá, leia, e eu creio que você será muito abençoado. Em resumo, nós batizamos porque Jesus se batizou e também para mostrar a todos o quanto o amamos. Nós amamos Jesus e estamos comprometidos com a sua causa, comprometidos com a sua obra, comprometidos com o próprio Cristo. Amém, gente? Eu quero crer que você tirou várias dúvidas, também você pode nos procurar, nós queremos te ajudar, tá? E agora eu quero falar sobre a ceia do Senhor. João 6:53 diz assim, até o 56, tá bom? Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Amém, gente? Santa Ceia, né? Nós temos como hábito todo mês cearmos na nossa igreja no primeiro domingo. Pastor, qual que é o dia? Todos os dias podem ser dia, né? Mas a Bíblia nos ensina a ter isso de tempo em tempo. Então nós definimos uma vez por mês. Pode ser feita todo domingo, pode ser feito 2 vezes por mês, pode ser feita todo dia, assim como você quiser. Mas é algo que eu e você precisamos fazer. O pão representa o corpo, né, de Cristo entregue por todos nós, e o suco de uva representa, né, o cálice representa o sangue derramado por todos nós, né? Na noite em que Jesus foi traído por Judas, ele tomou o pão, né, que simbolizava o seu corpo. Ele também
partiu, deu aos seus discípulos, e da mesma forma ele tomou o cálice, que simboliza o seu sangue, deu graças e também deu aos seus discípulos, né? Jesus explicou que todas as vezes que isso se repetisse, eles estariam fazendo memória de Jesus Cristo. E concluiu dizendo, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Olha que poderosos são esses versículos, olha que poderoso é esse momento para todos nós. Nós estamos anunciando Jesus, nós estamos trazendo à nossa memória o que aquele dia causou em todos nós. Cristo, ele morreu, ele derramou seu sangue, ele se entregou. E isso precisa estar latente nas nossas vidas. Nós não podemos esquecer. Isso precisa causar algo em nosso coração, nossa mente, nosso cotidiano, a nossa vida. Precisa causar todos os dias, todos os momentos. Nós não podemos deixar isso em esquecimento. E também a certeza que isso irá confrontar, indignar, alcançar muitas e muitas pessoas. Eu e você precisamos cumprir isso, amém? De tempo em tempo. Então, eu e você, ao cearmos, é um momento de adoração, de memorial, um momento de celebração, é algo tão importante, tá? Então nós precisamos nos comprometer em fazer isso, tá bom? E também este momento de ceia, tá? Eu gostaria aqui que você entendesse o quão importante é e também que seja um momento de arrependimento, tá? Dos nossos pecados. Nós somos pecadores. Não quer dizer que aceitamos Jesus e nunca mais vamos pecar. Somos pecadores, voltamos a pecar, não queremos, mas é algo que está em nós. E eu e você, de tempo em tempo, precisamos. Então, nós, não só também na ceia, tá? Nós podemos nos arrepender a todo momento, porque toda hora estamos pecando, não é verdade? Mas, no momento da ceia, eu e você precisamos entrar em um lugar de arrependimento, em memória ao que ele fez. Outra coisa também que eu e você precisamos estar convictos que estamos tomando dignamente. Se eu e você temos coisas para resolver, se eu e você ainda não optamos, se eu e você estamos decidindo andar pelo caminho do pecado, precisamos o quanto antes resolver para então podermos estar ceando. Claro que isso é um momento introspectivo, de reflexão individual de cada um. O pastor não tem como ficar ali, olhando na cara de cada irmão, dizendo você sim, você não, você sim, você não. Cada um de nós precisamos ter e tratar isso com responsabilidade. Gente, o batismo e a Santa Ceia são sacramentos, tá? Instituídos por Jesus, e ambos representam a nova vida em Cristo, que foi conquistada por Ele lá na cruz. Amém? Que Deus abençoe vocês. Essa aula é muito especial, parece ser simples, mas eu creio que é muito, muito poderosa para todos nós. Amém? Até a próxima aula. Eu quero deixar um abraço para todos vocês. Até mais.